Amém, irmãos? Glória a Deus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor, né? Nós louvamos a Deus pela presença do Espírito Santo nessa noite, ministrado aos nossos corações, né? Como o Sidney disse aqui na abertura do culto, houve um imprevisto aí, né? A corda do violão arrebentou, temos que fazer uma adaptação ali, mas estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite, né? Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu quero agradecer aqui a presença do Sérgio, que está conosco ali, juntamente com a sua esposa. Qual que é o nome da esposa, Sérgio? Janaína, a irmã Janaína que está conosco ali, né? O Sérgio, estou fazendo um serviço na casa da mãe dele ali, e ele falou assim, eu vou lá fazer uma visita na igreja. Hoje ele está nos honrando com a presença deles aqui, tá? Para vocês terem um pouco de conhecimento da vida do Sérgio, não perguntei muita coisa a respeito dele, mas o que nós conversamos ali, né? Ele é formado em teologia, já foi pastor, hoje não está exercendo, né? Mas ele cultua ali na quarta presbiteriana renovada, está nos honrando aqui com a sua presença juntamente com a sua esposa. Que o Espírito Santo possa abençoar vocês de uma forma poderosa. E como eu digo sempre às pessoas que nos visitam, né? Sintam-se à vontade, vocês estão na casa do Pai vocês têm liberdade para fazer aquilo que vocês quiserem fazer na presença do Pai, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, amém? Nós também louvamos a Deus pela vida dos irmãos que está conosco mais uma vez, cultuando, exaltando o nome do Senhor, né? Lembrando os irmãos que nós começamos o nosso desafio, tá? 1º de outubro lá nós começamos nossa quarentena de jejum, tá? Então você que ainda não começou, já engate essa próxima semana aí, são 40 dias de jejum, colocando algo na presença do Senhor, né? Eu já coloquei um propósito diante do Senhor, já comecei a fazer o meu sacrifício, né? Sacrificando a minha carne. Então você também faça isso como algo que você tem para oferecer ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas, tá? Então coloquem um propósito diante do Senhor, e sempre o propósito maior para que Deus salve essa cidade, para que Deus alcance essa cidade de uma forma poderosa, para que realmente Deus venha nos dar estratégia, meio e condições de alcançarmos a cidade de Cianorte para o Senhor Jesus, tá? Então coloque isso como alvo no seu jejum e na sua oração. Então, durante esses 40 dias nós vamos estar nesse propósito aí, tá? Nós estamos orando de manhã, às 6 da manhã, e também nas terça-feiras nós temos a reunião de oração aqui na igreja, você pode estar participando com a gente. E eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16. Amém? Nós vamos estar aprendendo um pouquinho de talvez um texto bastante conhecido a respeito daquilo que eu vou falar hoje, mas a semana passada nós falamos a respeito daquele homem que foi curado, que estava ali há 38 anos, né, esperando algo que acontecesse naquele poço, naquele tanque, para que ele pudesse então ser lançado ali e pudesse receber a sua cura. Mas Jesus chegou na vida dele e transformou a história dele, né? E eu disse naquele dia que quando Jesus chega na nossa vida, Ele transforma a nossa história, Ele muda tudo aquilo que nós temos, Ele faz tudo novo, Ele transforma tudo, tá? E hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito sobre essa situação que aconteceu aqui na vida de Paulo e Silas, tá? E diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1, o texto é bastante extenso, mas talvez vou estar lendo ele todo, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. E percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, prorrogando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados.
Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou, e vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo e prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-se para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles e todos da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro se lançou às feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa e serviu-lhes refeições. E com todos os da sua cidade, alegrou-se muitos por haver crido em Deus. E quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados... E quando amanheceu, os magistrados mandaram aos seus soldados o carcereiro com esta ordem: solte esses homens. E o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que vocês e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-nos de nós secretamente? Não, venha-nos eles mesmos e nos liberte. E os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar na prisão e pediram que lhes saíssem da cidade. Depois de saírem da cidade, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Soberano eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós oramos, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra mesmo diz, ó Deus, que ela é viva e eficaz, ó Deus, e é apta, ó Deus, para cortar, ó Deus, o mais profundo da nossa alma, Deus. Então, nessa noite, ó Deus, eu peço que a Tua palavra venha ministrar aos nossos corações, venha falar aos nossos corações, ó Deus, de uma forma poderosa, Pai. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, me usa mais uma vez pela Tua rica misericórdia, ó Pai, e que eu venha diminuir para que o Senhor cresça neste lugar, ó Deus. Eu quero ser simplesmente, ó Deus, um canal para transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado, ó Deus, no meu coração e para o coração da Tua igreja nessa noite, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. No meu coração e no coração para o coração da Tua igreja nessa noite, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. É um texto bastante conhecido a respeito de Paulo e Silas. E nós sabemos muito bem como começou a história de Paulo, né? Paulo, quem era Paulo, né? Paulo era um perseguidor das pessoas que andavam no caminho, que antigamente os cristãos não eram chamados de cristão ainda, eram chamados pessoas do caminho. Então Paulo era essa pessoa que perseguiam esses cristãos. Mas como nós conhecemos a história de Paulo, um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco, né? Ele teve um encontro ali com o Senhor Jesus, e a sua vida foi mudada, a sua vida foi totalmente transformada a partir deste encontro, tá? Aquela pessoa que era um perseguidor, que te pedia carta aos seus superiores para que ele pudesse matar os cristãos, agora ele começa a trabalhar em defesa dos cristãos, e ele começa então a evangelizar, ele começa a pregar, ele começa a fazer coisas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. E esse texto em que nós lemos aqui em Atos, né, quando fala de algumas coisas que Paulo fez, de algumas das grandes coisas que Paulo fez, vai nos falar dessa história, relatar essa história de Paulo e Silas na prisão. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o seguinte tema: como nós temos que servir, ou como nós servimos. De que maneira nós estamos servindo ao Senhor?
Muitas vezes, irmãos, nós dizermos que somos cristãos, que somos tementes ao Senhor, é fácil. Quando tudo vai bem, quando tudo está sobre o nosso controle, quando está tudo sobre as nossas mãos. É fácil nós dizermos que nós somos cristãos, que nós somos tementes a Deus, que nós glorificamos ao Senhor. Agora eu fico imaginando a história deste homem. Um homem que ele tinha um bom emprego, ele tinha uma boa situação ali, então ele tem uma experiência com o Senhor e ele começa a ser perseguido pelo Evangelho. Ele começa a ser perseguido por aquilo que outrora ele perseguia. Ele começa agora a sofrer na sua própria pele aquilo que ele fazia para os outros cristãos. E eu quero meditar um pouquinho sobre isso, como que nós temos realmente servido ao Senhor. Qual tem sido o seu empenho, qual tem sido o meu empenho em servirmos ao Senhor, né? Essa semana, eu não lembro muito bem o vídeo que eu vi só uma vez, mas foi enviado um vídeo lá no grupo, né? A respeito de um menininho lá de 16 anos, que ele sofreu algumas torturas por causa do Evangelho. E eu assisti um filme, e tem um livro também, que é Torturados por Cristo. Ele vai falar de alguma coisa que esse pastor sofreu por causa da pregação do Evangelho. E nós, para servirmos ao Senhor, muitas vezes, nós vamos ter que passar momentos difíceis na nossa vida, momentos difíceis na nossa caminhada. E a história desse homem de Deus aqui começa falando a respeito de uma libertação. Imagine você que Paulo, ele estava lá dormindo, bem tranquilo, e o Senhor deu uma visão para ele. Qual foi a visão que o Senhor deu para ele? Passa a Macedônia e vem nos ajudar. Deus deu essa visão para Paulo. E Paulo, quando ele teve essa visão, de imediatamente ele se levanta e vai para obedecer a visão que Deus tinha dado para ele. Ele vai cumprir aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. É a mesma coisa de Deus colocar no meu ou no seu coração, falar assim, se você vai lá em servirmos ao Senhor, né? E pregue a palavra do Senhor lá com um traficante. É mesmo imediatamente ele se levanta e vai conjunto para obedecer a visão que Deus tinha dado para ele. Paulo ali, ele cumprir aquilo que o Senhor tinha aquela visão de que a Macedônia estava precisando. É a mesma coisa de Deus colocar no meu, passar a Macedônia para que ele pudesse do meu empenho em servirmos ao Senhor. E pregue a palavra do Senhor lá. Deus também nos dá a visão. É mesmo imediatamente ele se levanta e vai conjunto e pregue a visão que Deus tinha dado para ele. Paulo ali, muitas vezes nós não teve aquela visão de que a Macedônia estava precisando. É a mesma coisa de Deus colocar no meu, passar a Macedônia para que ele pudesse do meu empenho em servirmos ao Senhor. E pregue a palavra do Senhor lá. Deus também nos dá a visão. É mesmo imediatamente ele se levanta e vai conjunto a pregue a visão que Deus tinha dado para ele. Paulo ali, muitas vezes não teve aquela visão de que a Macedônia estava precisando. É a mesma coisa de Deus colocar no meu, passar a Macedônia para que ele pudesse do meu empenho em servirmos ao Senhor. E pregue a palavra do Senhor lá. Deus também nos dá a visão. É mesmo imediatamente ele se levanta e vai conjunto a pregue a visão que Deus tinha dado para ele. Teve aquela visão de que a Macedônia estava precisando. É a mesma coisa de Deus colocar no meu, passar a Macedônia para que ele pudesse do meu empenho em servirmos ao Senhor. E pregue a palavra do Senhor. Costume ali. E por ele estava ali passando por alguns dias, indo orar ao Senhor, indo buscar a direção de Deus, para que Deus tinha trazido ele naquele lugar, porque Deus tinha colocado ele naquele momento ali. E a Bíblia nos fala a história dessa menina, que essa menina então, quando eles passavam, ela começava a elogiá-los, vamos dizer assim, falar assim, esses aí são homens de Deus, são homens que são servos do Deus Altíssimo, né? Talvez nós estamos fazendo alguma coisa e nós muitas vezes estamos sendo também exaltados pelas pessoas. Mas Paulo percebeu que algo aqui estava estranho na vida dessa mulher. Essa menina fazia isso como uma difamação àquilo que Paulo e Silas estavam fazendo. E já passando alguns dias, né, o texto vai estar nos falando isso, que passando alguns dias Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele chega nessa menina e repreende essa menina. Ele repreende ali o demônio que estava sobre aquela menina, que havia nela ali um demônio de adivinhações, um espírito de adivinhação. E ele repreende esse espírito de adivinhação e essa menina é liberta imediatamente. Só que a situação que Paulo faz, que é algo benéfico. Imagine você se nós, com a autoridade de Deus, nós chegássemos aí, talvez, nesses lugares que eu citei, e nós ali expulsássemos os demônios daquele lugar, colocasse as mãos ali, as pessoas seriam curadas. Mas ali Paulo, ele feriu não só algumas pessoas, mas pessoas que tinham lucros com aquela situação. E existem muitas pessoas também que têm lucro com as boas situações, e muitas vezes elas não querem que essas pessoas sejam libertas.
Um exemplo, uma pessoa muitas vezes que é assim, que mexe com droga. De repente ali, você vai lá e prega para aquele cara, e o cara ele é ali um passador de drogas, e essa pessoa agora ele se converte, e a partir desse momento mais ele não quer passar a droga. Então aquela pessoa que é dona ali daquele local, daquela boca, o que ela vai fazer? Ela vai se revoltar contra quem? Contra aquele rapaz e contra você, porque você foi lá o quê? Fazer com que o negócio dele fosse o que? Impedido de dar continuidade. Então essa pessoa, ela vai se revoltar com você, e foi isso que aconteceu com Paulo. Essa menina, ela dava lucro para os seus donos, ela dava dinheiro para os seus donos, porque todas as adivinhações que ela faziam, era paga, e então ela tinha lucro. E os seus donos, eles ficaram revoltados com essa situação, falou assim, este homem não pode nos fazer isso, agora nós vamos fazer com que ele pague isso que nós estamos sofrendo. E então eles pegam Paulo e Silas, e levam eles para ser julgado na praça. E eu fico imaginando essa situação deste homem aqui, irmãos, como que eles serviam a Deus. O texto que nós lemos vai falar que eles foram colocados na praça, eles foram julgados. E a palavra do Senhor vai dizer que eles foram despidos, eles ficaram nus. E a palavra do Senhor vai nos dizer como era a ordem de costume, dar 40 chibatadas menos umas. Foram dados 39 chibatadas em Silas e 39 chibatadas em Paulo, porque ele tinha libertado uma mulher que estava endemoniada, porque ele tinha libertado uma mulher que estava presa na escravidão do pecado, porque ele tinha feito algo para o Senhor Jesus. Mas eu vejo nesses homens aqui uma facilidade de servir ao Senhor, porque o texto vai nos dizer lá na frente, onde nós concluímos o texto, que Paulo era o que? Um cidadão romano. Paulo poderia muito bem, irmãos, na hora que ele estava sendo julgado ali, e que ele estava sendo amarrado no tronco para ser açoitado, ele poderia ter reivindicado esse direito, falar assim, não, eu sou cidadão romano, vocês não podem fazer isso comigo, porque o texto mesmo vai falar assim, eles são judeus, e estão fazendo costumes que nós romanos não fazemos. Então Paulo poderia ter agarrado a isso e falar assim, não, eu vou fazer uso do meu direito, como cidadão romano, vocês não podem me prender e vocês não podem me açoitarem. Mas Paulo tinha uma causa maior, irmãos. Paulo tinha tido uma visão, Paulo tinha tido um propósito na sua caminhada até aquele lugar. Talvez Paulo ainda não estava entendendo porque ele estava passando aquele momento de luta, porque ele estava passando aquele momento de dificuldade. E muitas vezes na minha história, na sua história, na nossa caminhada, também é assim. Muitas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa e muitas vezes nós não entendemos. Nós muitas vezes até questionamos Deus, por que isso está acontecendo comigo? Se eu faço a sua vontade, se eu faço o seu querer, se eu oro, se eu jejum, se eu cumpro os mandamentos da tua palavra, por que isso tem acontecido comigo? E Paulo talvez, ele poderia ter questionado isso a Deus, Senhor, mas não foi o Senhor que me mandou passar para vir ajudar esse povo? Não foi o Senhor que me deu essa visão? E por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso na minha história agora? Por que eu estou preso? Por que eu estou sendo chicoteado? Por que eu estou sendo aqui judiado diante dessa praça? Porque Deus tinha um propósito, irmãos, na vida de Paulo e na vida de Silas. E eles eram servos que estavam preparados para servir. E nós também devemos ser servos, irmãos, preparados para servir. Nós não devemos servir ao Senhor simplesmente quando as coisas vão bem. Nós não devemos servir ao Senhor quando a nossa conta bancária, vamos dizer assim, tem bastante dígito lá. E tem uns numerinhos na frente, não. Nós devemos servir ao Senhor também quando a nossa conta bancária não tem nenhum número, só tem um zerinho. Está tudo em zero, mas nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós estamos exaltando o nome do Senhor. Nós estamos passando por luta, nós estamos passando por dificuldades, estamos enfrentando uma enfermidade, estamos enfrentando um problema, mas nós estamos glorificando, exaltando o Senhor. Por quê? Porque nós somos servos. E o servo, ele não tem como medir consequências para servir. Eu vou servir por isso, eu vou servir por aquilo. Não, ele é servo. Então, se ele é servo, ele vai servir independente da situação que ele está vivendo. E nós, como servos do Senhor, nós temos que servir ao Senhor independente da situação que nós estamos vivendo. O nosso país, a nossa estrutura hoje a nossa economia vive que num caos. Mas nós devemos continuar servindo ao Senhor. Nós devemos continuar louvando, glorificando ao Senhor. Quantos de nós talvez já não paramos para reclamar do preço do arroz? Quantos de nós já não paramos para reclamar do preço do óleo? Quantos de nós não paramos já para reclamar do preço do feijão? Porque nós estamos ali
querendo o quê? Se envolvendo com aquilo que muitas vezes a cultura está nos oferecendo, e nós muitas vezes entramos nessa mentalidade, não vamos reclamar mesmo, e nós esquecemos muitas vezes de perguntar, Senhor, mas por quê? Por que nós estamos vivendo neste momento? O que o Senhor quer me ensinar? Qual que é o aprendizado nessa situação? O que é algo bom que eu posso tirar nesse momento que eu estou vivendo da minha história, da minha caminhada? E Paulo e Silas aqui, irmãos, eles tinham tudo, irmãos, para reclamar, eles tinham até mesmo o direito de falar para o Senhor, Senhor, eu não posso passar por isso, porque eu sou o teu servo, porque realmente eles eram homens que faziam a vontade do Senhor. Talvez homens que serviam o Senhor, talvez até melhores do que nós, porque Paulo, ele tem a ousadia em uma das suas cartas, dizer assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então realmente ele era servo, um cara preparado para servir, para fazer a vontade do Senhor. E nós também temos que estar preparados para servir, para fazer a vontade do Senhor. E a história aqui, irmãos, ela vai continuar essa história. A história continua que depois que eles foram presos, que eles foram açoitados, melhor dizendo, a Bíblia fala assim que eles vão ser presos. Ele vai ser lançado agora na prisão. E há um conselho para o carcereiro. Qual que era o conselho? Você vigie esses dois. E Paulo, ele não foi colocado, vamos dizer assim, num presídio normal. Paulo foi colocado num presídio de segurança máxima. Paulo foi colocado onde estavam os piores. Paulo foi colocado abaixo, numa cela embaixo, onde tinha maior proteção. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Abaixo. É que muitas vezes as situações que nós temos passado, ela tenta nos derrubar. Ela tenta nos deixar para baixo. Situações que muitas vezes nós vivemos em nossas vidas, elas muitas vezes nos empurram para baixo. Ela faz uma força do mal sobre as nossas vidas e a nossa tendência muitas vezes é ficar caído, é ficar abaixado. E Paulo então ele estava nessa situação, mas havia uma diferença na vida deste homem. Havia uma diferença na vida deste homem, e essa diferença que nós temos que aprender, é esse aprendizado que nós temos que ter da parte deste homem. Este homem, ele não desistia de fazer a vontade do Senhor, ele não desistia de servir ao Senhor em toda e qualquer circunstância. E a Bíblia começa a dizer que eles estão lá lançados na prisão, e agora vai se dando ali, eles foram lançados mais ou menos, segundo os historiadores, por volta das 6 horas da tarde, eles foram lançados na prisão. Eles foram presos mais ou menos ao meio-dia, ficaram este intervalo ali de meio-dia até as 6 sendo chicoteados, e depois eles ficaram ali no sol, né, sofrendo aqui aquele calor. Imagina se tivesse um calor igual está fazendo nos nossos dias hoje, como foi o sofrimento deles, né? Ali com suas costas cortadas, aquele suor descendo, aquele suor salgado descendo nas suas feridas. Imagine você, comece a imaginar aí o sofrimento que Paulo e Silas teve neste momento, e quando foi 6 horas da tarde, eles foram lançados nesse cárcere. Quando foi 6 horas, eles foram lançados ali, e ali eles, por volta da meia-noite, a Bíblia fala, que eles tiveram uma atitude. E qual que é a atitude que Paulo e Silas teve? Eles começaram, talvez, a pensar. Talvez Paulo estivesse orando num canto, talvez Silas estivesse orando em outro canto. O que eu quero dizer para você, irmãos, não importa onde você está, não importa quais situações que você está passando na sua vida, o importante é você estar conectado em Deus. O importante é você estar orando, o importante é você estar buscando a presença do Senhor. E Paulo e Silas, eles estavam ali naquela situação complexa para eles não entendiam aquele momento, mas eles entendiam que havia um Deus soberano sobre a vida deles. E talvez eles começaram a conversar entre si e falar: Silas, vamos cantar um hino. Ô Paulo, vamos cantar um hino. A Bíblia não nos fala, irmãos, qual hino que ele cantou. A Bíblia não nos relata qual se foi o hino do cantor cristão, se foi um hino da harpa. A Bíblia não relata isso, irmãos, mas a Bíblia fala que eles cantaram um hino. Talvez eles cantaram Quão grande és tu. Talvez eles cantaram um hino que exaltasse o nome do Senhor. E a Bíblia fala que quando eles começaram a cantar este hino, imagine você quando eles começaram a louvar este hino, a Bíblia fala assim que toda aquela prisão, irmãos, começaram a ouvir aquele hino sendo entoado na presença do Senhor. Imagine você passando na sua luta. Imagine você passando na sua luta lá no seu trabalho, lá na sua casa, naquele momento que você está enfrentando agora, que você já não acha que não vai ter mais solução, e você resolve cantar nesse momento de dificuldade.
Talvez o seu vizinho, talvez a pessoa que trabalhe com você, talvez ela até conheça a sua história, como aqueles carcereiros conheciam a história de Paulo. Eles sabiam que Paulo estava ali chicoteado, eles sabiam que Paulo estava ali sofrendo muita dor, mas Paulo estava louvando ao Senhor e eles não conseguiam entender aquilo. E as pessoas muitas vezes que vai estar ao nosso lado, se nós formos realmente servos do Senhor, ela não vai nos entender quando nós continuarmos louvando ao Senhor, porque mesmo em meio à nossa luta nós vamos estar lá. Grandioso é o nosso Deus, soberano é o nosso Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vamos cantar o hino 354, ó, quantas bênçãos o Senhor fez, faz o Senhor mais uma vez. Nós vamos estar glorificando o nome do Senhor, e as pessoas não vão entender, porque falar, mas como pode? Esse cara está sofrendo, ele não tem dinheiro, ele não anda a pé, ele nem tem uma bicicleta para caminhar, mas ele é feliz, ele está glorificando, ele está exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque ele é servo, irmãos. Ele serve um Deus Todo-Poderoso, e Paulo, ele era servo, Paulo e Silas era servo, ele servia um Deus Todo-Poderoso, e ele entendia isso. E nós precisamos entender isso, irmãos, como servos do Senhor. Nós precisamos entender que não precisa nós termos, é preciso nós sermos no Senhor. Não é importante aquilo que você tem, como foi falado aqui a respeito da viúva. Não é importante aquilo que você tem, mas é importante aquilo que você é em Deus, aquilo que nós somos em Deus. Isso que é importante para Deus. E Deus via isso em Paulo e Silas. E Deus quer ver isso também na minha vida, Deus quer ver isso também na sua vida. Deus quer que nós realmente somos servos do Senhor. Então nessa noite, irmãos, eu te convido, vamos servir ao Senhor com toda a integridade do nosso coração, com toda a sinceridade do nosso coração. Eu sempre falo aqui na igreja, nós não podemos brincar de ser cristão, porque o nosso adversário, ele não brinca de ser diabo, ele é 24 horas por dia diabo, ele é 24 horas por dia acusador, ele é 24 horas por dia tentador, ele é 24 horas por dia aquele que mata, aquele que rouba, aquele que destrui. Ele não para em nenhum momento, e nós também não podemos brincar de ser cristão. Nós temos que continuar firme, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Então eu te convido, você nessa noite, vamos ser servo. Está passando por luta, comece a orar. Está passando por dificuldade, comece a cantar, comece a exaltar, comece a glorificar o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Talvez o amanhã de Deus está para acontecer na sua vida, está para acontecer na sua história. Continue orando um pouquinho mais, continue louvando um pouquinho mais, que vai acontecer, vai chegar a sua vitória. E esses homens aqui, irmãos, por volta da meia-noite, eles não aguentam, eles começam a louvar. Talvez eles louvaram 1 hora, talvez eles louvaram 2 horas, talvez eles louvaram 3 horas. A Bíblia não fala que hora que o terremoto veio, a Bíblia não fala que hora que a intervenção do Senhor veio, mas ela veio. Isso que é importante, a intervenção do Senhor veio. Eu quero dizer para você, não importa quanto tempo vai passar, não importa quanto tempo vai durar, mas a intervenção do Senhor vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a sua história, e isso vai ser mudado, isso vai ser transformado para a glória e exaltação do nome dEle. Deus é fiel nas nossas vidas, irmãos. Deus é fiel nas nossas vidas, e nós temos que crer nisso, nós temos que acreditar nisso. E esses homens aqui, então, eles continuam lá, glorificando, exaltando o nome do Senhor, irmãos, e algo sobrenatural acontece. E é isso que vai acontecer na minha vida, é isso que vai acontecer na sua vida, o algo sobrenatural do Senhor. O sobrenatural do Senhor vai acontecer. Por quê? Porque a Bíblia fala que veio um terremoto, irmãos. E esse terremoto, irmãos, é algo inexplicável. Se nós vemos um terremoto, qual que é a primeira coisa que se abala num terremoto, se ele acontecesse aqui na nossa cidade? Seria o que? As estruturas. Seriam as estruturas externas. Elas seriam abaladas, as estruturas. Mas a palavra do Senhor fala que veio um grande terremoto. Mas a única coisa que se abalou lá foi as portas da cadeia, que se abriram, e as correntes que se quebraram. E nada mais aconteceu. E nada mais aconteceu. Algo sobrenatural do Senhor aconteceu ali naquele lugar. Porque Deus tinha um propósito de ter mandado Paulo e Silas para aquele lugar. Deus tinha um propósito para ter mandado Paulo e Silas para aquela situação. E muitas vezes Deus tem um propósito para mandar você viver o que você está vivendo, passar o que você está passando. Talvez o Senhor quer te ensinar algo, talvez o Senhor quer te moldar em algo, talvez o Senhor quer te aprimorar um pouco mais a sua infinidade com Deus, por isso que Ele tem permitido isso, por isso que você tem passado por este momento. Mas o importante é nós entendermos que o sobrenatural do Senhor vai acontecer, o sobrenatural do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. E aqueles homens ali, irmãos,
ele vê o sobrenatural do Senhor acontecendo, e aquelas correntes sendo quebradas, as portas sendo abertas, irmãos. Imagine você aí num presídio, vamos colocar aqui um presídio de nome nacional que nós conhecemos, o Bangu 1, vamos colocar aqui, aqueles piores presos que estavam lá. Imagine que esse terremoto aconteceu lá no Bangu 1, e as cadeias foram abertas. O que aconteceu com aqueles presos, irmãos? Eles iam todos embora, irmãos, iam sair todos correndo, todos iam fugir, aproveitando ali que aquelas portas estavam abertas, iam todos embora. Mas esse texto aqui, acontece algo diferente, irmãos. E por que aconteceu algo diferente, irmãos? Por que esses presos não foram embora? Por que esses presos não saíram correndo? Por que eles não eram conhecedor da palavra do Senhor, eles não eram tementes ao Senhor, eles não tinham conhecimento de Deus? Por que eles não foram embora e ficou só Paulo e Silas? A Bíblia fala assim que quando o carcereiro deu por conta do que tinha acontecido, ele pegou a sua espada e falou assim: eu vou me matar. E a Bíblia fala assim que Paulo e Silas gritou: ei, para com isso, não faça isso. Nós todos estamos aqui. Olha, interessante, irmão, nós todos estamos aqui, não foi um preso embora. Sabe por que eles não foram embora, irmãos? Você imagina por que eles não foram embora? Porque o que eles tinham experimentado na vida deles, o que eles tinham vivido na vida deles, talvez matando, roubando, cheirando, traficando, para encontrar algum tipo de felicidade, se prostituindo, eles não tinham visto ainda. Mas naquele dia eles viram a glória do Senhor. E quando eles viram a glória do Senhor, algo mudou na vida deles. E eles falaram: nós não podemos sair daqui, porque é isso que nós vimos, é isso que vai acontecer na minha vida. Nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum. Eles não tinham visto ainda em lugar nenhum. Mas naquele dia eles viram a glória do Senhor. E quando eles viram que Deus fez na vida algo deles, mudou na vida deles. isso que Deus vai fazer também, nós não podemos sair daqui, porque é isso que nós vamos acontecer na minha vida. Nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum. Eles não tinham visto nada ainda. Mas naquele dia eles viram a glória do Senhor. E quando eles viram a glória do Senhor, algo mudou na vida deles. Isso que Deus vai fazer, nós não podemos sair daqui, porque é isso que nós vamos especial na minha vida. Nós não vamos ficar de deixada, eles não tinham visto nada ainda. Mas naquele dia eles viram a glória do Senhor. E quando eles viram a glória do Senhor, algo mudou na vida deles. Nós não podemos sair daqui, porque é isso que nós vamos especial na minha vida. Nós não vamos ficar de deixada, eles não tinham visto nada ainda. Mas naquele dia eles viram a glória do Isso.
a situação que você está vivendo, o importante é você ficar firme na presença do Senhor. E o texto vai concluir aqui, aquilo que eu disse lá no comecinho. Paulo, então, ali ele recebe a ordem, o soldado chega e fala, vocês podem ir embora agora, está tudo certo, está tudo resolvido. E vai ser assim também na nossa história, vai chegar uma palavra, vai ser assim, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas Paulo aqui, ele fala assim, não, agora nós queremos ser honrados por aquelas pessoas que nos desonraram. E as pessoas que desonraram Paulo e Silas foram lá e honraram eles. Foram lá e pediram desculpa para eles. E muitas vezes vai ser assim, irmãos, Deus vai fazer acontecer na nossa vida. E a situação que nós achávamos que era adversa, Deus vai trabalhar de uma tal forma que o nome do Senhor será glorificado, o teu nome será glorificado, porque Deus está trabalhando na sua história, Deus está trabalhando na sua vida. Então o importante é nós fazermos a vontade do Senhor, é nós continuarmos servindo esse Deus que tudo pode, tudo faz, tudo realiza na minha e na sua vida. Então nós temos que aprender a servir o nosso Deus. Aprendamos a servir a Deus em qualquer situação da nossa vida. Nós temos que ser servos do Senhor, nós temos que ser servo fiel ao Senhor. Não importa o momento, não importa a situação, o importante é nós servirmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração nessa noite. Eu convido você a se colocar em pé neste momento. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Neste momento de oração, coloque diante do Senhor, talvez, a sua luta, talvez a sua dificuldade. O problema que você tem enfrentado na sua história, na sua caminhada. Porque Deus, Ele é contigo, Deus é com você. E nessa noite nós aprendemos que este homem, ele ouviu uma direção de Deus e a sua história foi mudada, a sua vida foi abençoada. E da mesma forma Deus vai fazer na minha vida, Deus vai fazer na sua história. Paulo e Silas na prisão, eles cantavam, Paulo e Silas na prisão, eles oravam, eles glorificavam a Deus. E você em meio à sua luta, em meio à sua adversidade, continue orando, continue glorificando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nessa noite, mais uma vez, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Nós te adoramos, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Deus, e nós precisamos ser servos do Senhor, Deus. Esses exemplos de servos, ó Deus, que nós mencionamos nessa noite, são exemplos, ó Pai, que nos encorajam, ó Pai, a seguirmos, a continuar firmes fazendo a Sua vontade, o Seu querer, Deus. E que o sobrenatural do Senhor, ó Deus, aconteça na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Paulo e Silas. Eles foram chicoteados, eles foram presos, ó Deus, mas eles viram o milagre do Senhor acontecer. Eles viram, ó Deus, o sobrenatural do Senhor, ó Deus, acontecer sobre a sua vida, sobre a sua história, Deus. E isso, ó Deus, ficou relatado para que nós pudéssemos dar testemunho, para que nós pudéssemos compartilharmos hoje com a Tua igreja, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço também, ó Deus, que mesmo neste momento de luta que nós estamos vivendo, neste momento de adversidade que nós estamos vivendo, ó Pai, eu declaro em nome de Jesus, ó Deus, que haverá um terremoto do Senhor, ó Deus, haverá um balançar de Deus, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus, e Deus vai mover, ó Pai, essa situação que nós estamos vivendo, ó Deus, que muitas vezes nós não estamos enxergando, ó Pai, nada nada na nossa frente, ó Pai, nós não conseguimos enxergar nada, ó Deus, mas o Senhor nessa noite, ó Deus, vai trazer um terremoto, ó Pai, e a nossa visão vai ser aberta, ó Pai, e nós vamos ver, ó Pai, o sobrenatural do Senhor acontecendo, ó Pai, na nossa história, na nossa caminhada, na nossa vida com o Senhor, ó Pai. Eu declaro isso nessa noite, ó Pai, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso, Pai, fica conosco, ó Deus, e continua, Deus, nos ajudando, nos fortalecendo, ó Pai, a Te servir, ó Deus, com toda a integridade do nosso coração, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, servir o Senhor, ó Deus, acima de todas as coisas, ó Pai, glorificar, exaltar o Teu nome, ó Deus, e que nós possamos seguir em frente, ó Pai, fazendo a Sua vontade, fazendo o Seu querer, ó Pai, assim como esses homens fizeram, que nós façamos também, ó Deus, a Sua vontade, ó Deus, apesar
da situação, apesar do momento, ó Deus. Nós temos que te adorar, nós temos que te servir, nós temos que glorificar o teu nome, ó Pai. Nós te adoramos nessa noite, ó Deus, e muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Deus, pela tua presença que é real, muito obrigado, Deus, pela tua glória na nossa vida, Pai. Nós te adoramos por isso, ó Deus, nós te glorificamos por isso, ó Deus. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado, amado Espírito Santo. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração e que nós possamos aprender a cada dia, irmãos, a sermos servos do Senhor realmente, tá?